Não tem como esconder uma cidade iluminada. As pessoas às vezes até vão tentar te parar, mas não tem como. Você vai se colocar assim, porque se você não se colocar, outro vai se colocar e você vai perder a oportunidade ouvindo aqueles que não têm condições de agregar o que você tem. Não basta entregar os resultados. Sim. Resultado não é tudo. Existem outros pilares e um desses pilares é a construção de relacionamentos. Que transforma o ambiente, porque se é só para transformar você, se só faz bem a você, não tá valendo. E a atenção hoje é o maior ativo dessa terra. As pessoas não vão ficar te ouvindo 1 hora, 2 horas, 3 horas. Elas vão te ouvir alguns minutos, às vezes alguns segundos. Como não parecer interesseiro? Quem sabe o que pode agregar não tem medo. Ei. Quem sabe o que pode transformar não tem medo. Mas você tem que estar preparado. A oportunidade chega para quem está preparado. Eu preciso te fazer essa pergunta. Eu tenho até medo. Eu preciso não ter... Preparada? Cara, vamos pra mó drama. Antes de abrir a boca para qualquer coisa, a minha imagem já tá transmitindo uma mensagem ali. Se network não tiver intencionalidade, se não tiver estratégia, se não tiver um preparo, você não tá indo fazer network. Você tá indo se socializar. Simples assim. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Expoente Podcast, onde o conhecimento te torna potência. E você já sabe, aqui nós falamos sobre negócios, liderança e tudo aquilo que nos desenvolve enquanto profissionais, empresários e, acima de tudo, seres humanos. Eu sou Ivan Nogueira e nós estamos aqui para o episódio 02 do Expoente Podcast. Eu estou com uma pessoa aqui, olha, eu conheço há não muito tempo, mas já foi o suficiente para eu me tornar fã. Uma pessoa que eu admiro muito, ela tem uma habilidade específica que a gente vai mergulhar aqui, muito peculiar. É uma habilidade que, quando a gente domina, abre portas inimagináveis. Escreva o que eu estou te falando. Já pega teu caderno, já pega teu bloco de notas, aí começa a tomar nota de tudo que a gente vai falar, que vai ser uma verdadeira aula de networking. A gente vai conversar com uma pessoa que é mestre nesse tema para desenvolver teu negócio, para desenvolver sua carreira, para desenvolver tudo aquilo que você tem que depende de relacionamentos estratégicos. Hoje é o dia. Eu vou ler de modo muito, muito resumido, porque senão eu ia ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso. Elisete Barroso, palestrante, gestora de RH, graduanda em psicologia, mentora, mais de 15 anos de atuação dedicada à pauta da mulher. Há mais de 7 anos ela orienta pessoas e empresas no aprimoramento da comunicação e do networking, com foco em gerar resultados concretos para negócios e para carreiras. Eu vou parar por aqui porque é treinamento, é consultoria, mentoria individual, mentoria em grupo. Olha, é sensacional. Eu estou aqui hoje com Elisete Barroso. Elisete, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu estou muito feliz. Primeiro que eu estou quase pedindo para ele ler novamente ali. Não, tô brincando. Mas minha alegria, e 02, vou te falar, né? Num projeto que eu tenho certeza que... primeiro que eu te acho... A recíproca é verdadeira. Eu te acho um quadro muito qualificado. Eu tenho falado muito de você. Eu fico tão feliz quando eu encontro na Baixada Fluminense. Porque eu sou nascido e criado aqui e eu sei que aqui tem potenciais incríveis. E a gente ainda vive um tempo que as pessoas acham que não, né? É na Baixada. E quando eu me encontrei contigo, eu falei, caraca, quem é esse cara? Eu tenho que me conectar com ele, né? Então, para mim é uma alegria estar aqui, estar no seu projeto. E 02, hein? Anote, se vai entrar para os anais. Acredito que vai ser um bom papo, um bom tempo e vamos trocar aí. Maravilha, tenho certeza disso. De novo, agradeço muito a tua presença aqui, porque eu tenho aprendido muito com você. Fico feliz de você ter essa percepção da minha parte também, porque tenho aprendido muito com você, ouço você falando, seus vídeos, suas palestras e assim. E eu acho interessante porque você tem uma pegada de falar que é prática. Quando você dá uma palavra para alguém, você está trazendo uma experiência de vida, uma experiência própria, uma coisa que você viveu, não uma coisa que você ouviu falar. Então, quando você fala, conecta, a pessoa entende de imediato. Isso é muito legal
E eu quero que a nossa conversa tenha essa pegada. Não é pra gente ficar falando de teorias abstratas, não. É pra falar da realidade, aquilo que a gente viveu, que a gente vive e que a gente quer orientar a galera. Mas antes da gente mergulhar nesse papo aí, nessa conversa que a gente tem, Filipão, vou falar dos meus parceiros, a galera que apoia o nosso trabalho. E o meu primeiro recado, eu já quero começar falando de uma coisa muito importante para vocês, que é proteção veicular. Ninguém gosta de lidar com imprevistos, mas infelizmente eles acontecem. E quando eles acontecem, é muito melhor ter com quem contar, não é verdade? E é por isso que eu trago a Pactual Benefícios de Proteção Veicular. Olha, rastreabilidade do seu veículo, monitoramento constante, assistência 24 horas e um excelente atendimento é na Pactual que você encontra. Entre em contato com eles, está na tela aqui, telefone comercial, Instagram, QR Code que você vai escanear, vai direto para o contato. Faça uma simulação online, é super rápido, é gratuito e você avalia. Não dá para a gente ficar marcando bobeira hoje em dia, não. Entre em contato com eles e fala que foi pelo Expoente Podcast que as condições vão ficar ainda melhores para você. Pactual Benefícios é bom ter. Eu vou para o nosso segundo recado agora. Tem o meu parceiro Gustavo da Naturale Estilo de Vida. Gustavão, um grande abraço. Pessoal, Naturale, seu mundo de produtos naturais e suplementos. Então, você que procura por produtos naturais, por suplementos, creatina, whey protein, pré-treino, tudo aquilo que é relacionado aos seus treinos de academia, corridas, esportes em geral, você encontra na Naturale. Mas não só isso, produtos naturais também, grãos e sementes, chás medicinais, temperos, fitoterápicos, tudo relacionado a produtos naturais. E digo mais, são mais de 1.000 produtos num só lugar. É impressionante, acredite. A Naturale entrega em toda a Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro e a Naturale cobre o preço da concorrência, exceto atacadista e distribuidora. Se for loja física, a Naturale cobre. Entre em contato com eles, usa lá o cupom de desconto do Expoente Podcast e o preço vai ficar ainda melhor para você. Meu terceiro e último recado de hoje, Filipão. Ótica Econômica de Queimados, óculos a preço de fábrica. Ó, material de qualidade, preço que com certeza cabe no seu bolso. E um atendimento excelente é lá que você vai encontrar. E digo mais, está vendo esse aqui que eu estou usando? Eu sempre falo isso, porque eu estou apresentando uma coisa que eu conheço. Entre em contato com eles, esse aqui que eu estou usando veio de lá da Ótica Econômica. Entre em contato com a galera lá, com meu amigo Luciano. Fala, ó, vim pelo Expoente Podcast, tem cupom de desconto para você e o preço vai ficar ainda mais acessível. Ótica Econômica de Queimados, óculos a preço de fábrica. Filipão, é isso. Um grande abraço aos meus parceiros comerciais, a galera que acredita na ideia do Expoente e a galera que está conosco desde o episódio 01. E agora a gente está no episódio 02 com a Elisete Barroso, fera do networking. E eu quero começar já de cara, Elisete. Eu quero te perguntar de imediato, o que é network intencional? Eu gosto muito de falar. Aliás, a gente ouve muito as pessoas falando assim, eu vou ali fazer network, eu vou num evento fazer network. Eu vejo muito isso, né? Eu fui num encontro, porque eu fui fazer network. Se network não tiver intencionalidade, se não tiver estratégia, se não tiver um preparo, você não está indo fazer network. Você está indo se socializar, você está indo em um ambiente que tem muitas pessoas. Então, quando eu falo que vou fazer network, eu tenho que entender primeiro que ambiente que eu estou chegando. Aonde eu tô, qual é o motivo pelo qual eu estou chegando até aquele lugar? Isso quando é intencional, né? Muitas das vezes você vai fazer network em um ambiente informal. Você foi para um churrasco, por acaso você conheceu alguém, e nem necessariamente precisa falar de trabalho, né? Mas a forma com que você se conecta ali com as pessoas vai gerar uma conexão. Agora, quando eu vou a um ambiente, eu vou a uma feira de negócios, eu vou a um café de negócios, eu tenho que entender primeiro o que eu quero lá. Quem eu quero me conectar lá? O que eu busco lá? Parceria? Eu busco colocar o meu negócio? Eu busco apresentar o que eu faço? Então, eu vou precisar me preparar para isso. Network, eu canso de dizer, não é sorte. Network é preparo. Existem inúmeras oportunidades e pessoas perdem ela porque elas, na verdade, chegam nos ambientes sem saber o que estão indo fazer lá, sem saber com quem querem conversar, sem saber com quem quer se conectar. E um bom exemplo disso é nem prestar atenção quando tem aquela rodada de apresentação, de ter uma escutativa ali de quem é que está se apresentando para você ver o seguinte, com aquela pessoa ali eu quero me conectar.
né? Eu lembro que quando eu queria melhorar o meu LinkedIn, várias pessoas se apresentaram e uma menina falou assim, eu sou especialista em LinkedIn, inclusive eu sou top voice. Eu falei, opa, é com essa que eu quero falar. No primeiro momento do intervalo lá, coffee break, eu fui nela. Oi, tudo bem? E ela reestruturou meu LinkedIn. Então, a gente tem que saber, e as pessoas elas vão muito aos ambientes, na verdade, sem muito saber. Quando eu não chego preparado, eu simplesmente não direciono a conversa. Eu não consigo entender aonde está a oportunidade e, com certeza, vai ser apenas estar em um ambiente cheio de pessoas. Cara, muito interessante. Você comentou uma questão que você falou assim, networking é preparo. Senão eu vou estar só socializando. Muito legal, porque a gente percebe isso em várias esferas. A gente percebe isso em relação à nossa carreira, porque o relacionamento de carreira tem que ser intencional. A gente percebe para os empreendedores, a galera que tem o seu próprio negócio, que tem que vender seus produtos e seus serviços. E realmente eu concordo com você, é preparo. A gente se demole, a gente vacila nisso e já era. Mas a dúvida que surge é preparo, mas como me preparar? E aí eu trago para quem entende do assunto. Elisete, como que uma pessoa pode se preparar para fazer um networking que seja estratégico? Por exemplo, a pessoa vai para um evento e aí ela sabe que talvez lá haja oportunidades. Como ela pode se preparar para isso? Primeiro ela vai preparar o ela. Eu vou me auto-preparar. O quê? Minha comunicação, o que eu quero falar, como eu vou me apresentar. Um pitch claro, um pitch simples, um pitch curto, que vá dizer o que é o meu negócio, o que eu quero, quem eu sou, o que eu faço, por que eu faço aquilo, aliás, o porquê eu faço. Dentro desse pilar aí, ele é muito importante. As pessoas hoje elas querem saber o seguinte, por que você faz isso? Olha tá, o que te leva a fazer? O que transforma o ambiente? Porque se é só para transformar você, se só faz bem a você, não está valendo. Para o que as pessoas estão buscando hoje, né? Então, eu ter essa apresentação clara é muito importante. Eu falo muito da autoimagem. As pessoas precisam se preparar para quando eu chego no ambiente, essa comunicação não verbal, né? Que ela precisa ser muito forte ao ponto que as pessoas falam assim, cara, quem é essa pessoa que entrou aí? Né? Já chamar a atenção dali. Então, tudo comunica. A roupa que eu vou usar de acordo, eu preciso entender. Vai ter paleta de cor? O ambiente fala sobre o quê? Eu vou dar um olha exemplo. Aí, hein? Olha aí, hein? Eu vou dar um exemplo simples. O último evento que eu fui palestrar, a paleta de cor do evento era azul marinho. Inclusive, aqui, ó. Isso aí. Tô aqui, tô de azul marinho. De manhã eu saí para comprar um blazer azul marinho, porque eu não tinha. E eu cheguei com a paleta do evento. Ali eu já estou comunicando o seguinte, eu estou inserida de corpo e alma dentro desse projeto aqui. Porque quando eu comunico, eu estou no telão, o telão está com a paleta, eu estou com a mesma paleta, ali eu estou querendo passar um recado. Então, tudo isso, é estudar mesmo o ambiente. Então, eu já chego com a fala preparada, o pitch mínimo, porque muitas das vezes é muito importante a gente entender o seguinte, quanto maior as pessoas que você vai ter acesso, ou seja, economicamente ou a nível de cargo, menor o tempo de atenção. E a atenção hoje é o maior ativo dessa terra. As pessoas não vão ficar te ouvindo 1 hora, 2 horas, 3 horas, meia hora. Elas vão te ouvir alguns minutos, às vezes alguns segundos. Então, dentro daquele segundo, eu tenho que dar o recado, eu tenho que passar, eu tenho que comunicar o que eu quero. Qual é o meu objetivo ali? Por que eu acessei aquela pessoa? Então, se eu já chego com o meu pitch pronto, estruturado, básico, e quando a gente fala de um bom pitch, eu não estou falando de falar bonito, não estou falando de oratória, até mesmo porque a comunicação mudou muito. Não estou falando de falar bonito, eu estou falando de falar assertivamente. E aí eu vou até usar aqui, eu gosto muito de provérbios. Provérbios diz assim, a palavra boa dita a seu tempo é como maçã de ouro em salva de prata. Quando você tem uma fala na hora certa, no momento certo, ela vai conectar. Então, eu cheguei com minha comunicação está pronta, autoimagem, cheguei entendendo ali o ambiente. É o quê? Tem paleta? Vamos respeitar a paleta. Hoje os eventos estão usando muito paleta. Não pediu paleta? Sobre o que é o evento?
né? O que eu vou resolver colocar? Como eu vou resolver me vestir para aquele evento? Como eu vou chegar? Pontualidade tem muito a ver com network, tá? Como é que eu vou... Aí pega. Aí, Filipão, se botar pontualidade, a galera aí não tem condição. E a pontualidade, eu acho que ela vem muito a nosso favor, porque eu gosto de chegar cedo. Por quê? Eu gosto de ter a leitura do ambiente. Quando você tem a leitura, eu vou lembrar aqui o seguinte, eu já fui árbitro de futebol. Eu gostava de chegar muito cedo no campo. Por quê? Eu ali, quando eu chegava no campo, eu já entendia quem mandava ali. E muitas das vezes não era o presidente. Às vezes era o cara que cuidava da chuteira, da portaria. Era ele que ia me livrar se caso tivesse alguma coisa, eu tivesse que correr para não apanhar. Não, brincadeiras à parte, você faz a leitura ali de quem é que vai te ajudar. Você vê no decorrer... Eu tenho até uma história maravilhosa sobre isso. Por favor, traga. Eu cheguei muito cedo, eu gosto de chegar cedo para fazer realmente a leitura ali do ambiente, quem é quem manda, como é que é o desenrolar, as pessoas como vão chegando, o perfil. Eu sento já estrategicamente e fico ali observando, porque isso eu vou pegar a meu favor elementos que vão me favorecer em algum momento ali, na hora que eu for me comunicar de alguma forma. Eu cheguei muito cedo em um lugar que eu fui fazer uma palestra, e a pessoa que estava limpando, ela falou assim, pois não, eu falei assim, eu vim fazer uma palestra, do evento tal, poxa, mas está muito cedo. Eu falei, não, nesse dia eu cheguei até cedo demais. E ela falou assim, mas pode ficar sentada aqui. Acabou que nós ficamos conversando, era uma moça da limpeza, fiquei conversando com ela ali algum tempo, daqui a pouco as pessoas foram chegando, e ela falou, se despediu, teve que ir embora, e falou, bom evento, boa palestra, e saiu. 15 dias depois, a presidente nacional de uma grande universidade me ligou. E falou, é Elisete que está falando? Sim, sou eu. Você está falando com fulana de tal, eu sou presidente nacional da universidade tal. Você conversou com a minha secretária, que nesse dia ela estava nessa universidade. Então, a gente já aprende duas coisas nesse episódio. Eu nunca sei com o que eu estou falando. Trate bem as pessoas, dê atenção às pessoas, ouça as pessoas, valorize as pessoas. Eu não sabia que ela tinha um contato imediato ali com uma mulher de grande, né, um cargo mais elevado. Segundo, a partir daquele momento, eu passei a dirigir todas as palestras que tinham naquela universidade e eu que direcionava as contratações para os palestrantes, porque essa pessoa me indicou para a presidente nacional dessa universidade. Então, quando eu chego cedo, eu consigo, talvez ali, me deparar com algumas situações que quando você está dentro você não vai ter essa leitura. Então, eu chego cedo para perceber. Chegou cedo, beleza. Quando você chega cedo, você já entende. Vai para um evento de estandes, por exemplo. Eu já sei quem é que manda no estande, quem é que direciona, a quem eu vou poder chegar até para me dar o caminho, porque muitas das vezes você não vai acessar direto aquela pessoa que manda. Quem é que vai te colocar lá? É a pessoa, às vezes, muitas das vezes, é a menor. Então, a pontualidade faz parte, fora que eu não vou chegar depois, a pessoa já está palestrando, eu atrapalho a palestra, eu peço para levantar, eu tenho que passar, todo mundo tem que levantar, eu já chamei atenção para mim, eu já não estou deixando uma boa impressão da minha pessoa. Então, a pontualidade faz super parte. Então, tudo isso faz parte da preparação. Chegou cedo, entender o ambiente que você vai estar, quem é que vai estar falando, quem é que vai estar palestrando, porque se você for acessar essa pessoa, o que você já leu dela? O que ela gosta, o que ela fala nas redes dela, para que você possa até direcionar a conversa ali através do que você já sabe dela. Essa história de chegar, me faz uma foto por nada, não é assim que tu vai conectar. Não funciona, né? Você já imaginou quantas fotos uma pessoa faz? Parece inconveniente, entendeu? Né? Você chega num lugar aleatório do nada, tem uma pessoa importante ali. Você não tira uma foto. Tira uma foto. Mais uma. Mais uma foto. Às vezes até pode prejudicar, né? Não sei se agora, imagina se você chega para ela, eu chego... Poxa, Ivan, te acompanho. Cara, dá licença, posso falar rapidinho? Te acompanho, vi um corte seu, maravilhoso, aquela tua fala sobre isso. Duvido que você não vá ali querer esticar a conversa. Primeiro, porque você prestou atenção. Segundo, porque você que falou, entendeu? Cara, ela pegou, isso fez sentido para ela. Então, Carnegie, eu falo o seguinte, você quer chegar ao coração do outro? Fale sobre o que ele quer ouvir. Ei, e aí? Pegou essa? Você pegou essa que acabou de falar aqui agora? Isso aqui foi uma aula. Isso aqui foi uma aula completa de network. A gente falou aqui várias questões que eu estou aprendendo. E eu sugiro que você esteja atento aprendendo também. Continue anotando aí. Ó. A Elisete falou aqui, Elisete, e a gente só começou, hein?
Olha só, vamos lá. Eu quero mergulhar mais nisso aqui que você acabou de falar. Vamos lá. Você falou, se eu fosse sintetizar, você falou de apresentação pessoal, vou preparar meu pitch. Começa por isso. Estude o lugar, estude as pessoas, estude o tema, paleta, visual, postura, comunicação, tudo isso já conta. Né? Antes de abrir a boca para qualquer coisa, a minha imagem já está transmitindo uma mensagem ali. E aí você trouxe uma questão que é assim, pega muita gente, que é pontualidade. E aí, Elisete, eu vou te contar uma história muito rapidamente, que é o seguinte. Uma vez eu fui participar de um evento, era um evento específico de liderança. E aí tinha uma pessoa que tinha um potencial grande para chegar lá, essa pessoa ia contar o próprio negócio, o case pessoal. Ia ser muito legal, né? Essa pessoa ela tinha sido, não era uma pessoa famosa, mas a gente conhecia o case e seria interessante trazer. A pessoa chegou no evento, no encontro tão atrasado, que foi retirado da programação. Porque o organizador do evento, né? Você sabe que encontros profissionais são muito detalhistas, e é natural que seja assim. E a pessoa foi retirada daquela programação para apresentação. E imagine quantas oportunidades foram perdidas nesse momento. E você falou uma coisa que é muito, muito interessante também, que é estude a pessoa que estará lá, né? Mas aí surge uma dúvida, Elisete, que é o seguinte. Suponha que a gente vai participar de um evento, né? Eu quero fazer networking estratégico naquele lugar. E aí eu estou estudando o local, estudando o tema, estudando as pessoas. Como não parecer interesseiro? Eu imagino que essa seja uma das dúvidas que as pessoas possam ter. Uhum. Suponhamos que eu não tenha habilidade ainda em geração de network estratégico, eu quero melhorar isso e eu tenho essa dúvida. Como não parecer interesseiro? Que orientação você daria nesse caso? Quando eu não vou parecer interesseiro é quando eu entendo que o protagonista é o outro. Quando o protagonista é o outro, por isso que eu falei, quer chegar ao coração do outro, fale sobre o que ele quer ouvir. Então, como é que eu vou acessar uma pessoa? Às vezes eu vou acessar alguém que eu nunca vi. A gente está falando de pessoas que a gente quer acessar, que de casa eu já estou pensando, quero falar com o Ivan, quero muito conhecer o Ivan, quero saber um pouco mais da vida dele, dessa história aí, como é que é a vida profissional dele, vi ele falando sobre liderança, como é que ele consegue aliar isso ao trabalho dele, quero entender. Beleza, eu já sei bem, mas eu posso ter acesso a pessoas, como eu já tive em evento, que eu nunca vi. Então, eu sempre tenho que entender que o protagonista é ele, quem fala mais é ele. Eu vou ouvir. Um grande erro, as pessoas chegam, elas querem falar delas. Elas nunca viram a pessoa, elas tocam na pessoa. E já fica aí. Isso é uma super dica. Você não toca em alguém se você não tem intimidade com essa pessoa. Né? Você tem que esperar. E aí é muito uma leitura. Eu falo muito que, para mim, é um balé. Né? Ali é muito leitura corporal, é muito leitura de olho no olho, de entender se a pessoa está te dando abertura, se ela está conduzindo, como é que está essa conversa, se ela está caminhando a conversa para encerrar, ou se ela está gostando e querendo, entendendo que tá bom ficar ali. Por isso que a minha postura, para que seja interessante e eu conecte, é uma postura, primeiro, sorriso nos lábios, sorriso no olhar, janela da alma, mostrando pro outro o seguinte, cara, como eu tô gostando de estar trocando aqui contigo, como eu estou aprendendo aqui com você, postura positiva. Uhum. É legal o seguinte, gere no outro o que você quer que gere em você. Então, aquela postura positiva e jamais, Anota. Em tempo algum, peça antes de agregar com algo. Porque network é sobre dar. O grande problema em que, por muito tempo, se entendeu que fazer network é ser interesseiro é que as pessoas achavam que network é só ganhar. Né? O ganhar é uma consequência do que você tem a contribuir. Né? Pilar do network, pessoas. Quem você conhece? Pessoas te levam a pessoas, mas pessoas também te agregam, te fazem. A gente estava conversando aqui há pouco tempo com uma pessoa, cara, 1 hora de conversa, para mim, 5 anos de faculdade. Porque as experiências que ele passou, que ele teve, eu não vou ter. Foram vivências dele que ele está de graça sentando e me dando. Né? Então, eu tenho que entender isso. Quando eu sei o meu lugar nessa conversa,
Quando eu sei o meu lugar dentro dessa conexão, dificilmente não vai conectar. Quando eu entendo que o outro que vai falar, fala um pouco de você, eu falo muito, fala um pouco de você. Por que você chegou aqui? Por que você escolheu esse evento? Fala aí. Sem ser interrogatório, tá? Porque algumas pessoas confundem. Tu ganha quanto, Ivan? Tem gente que pergunta. Ivan, tu ganha quanto? Não, eu nunca te perguntar, não. Ivan, aquilo lá dá dinheiro, Ivan? Ivan tá fazendo podcast. Tá dando dinheiro aquilo lá? Não é isso. Agora, olha que diferença. Ivan, tô vendo tu fazer um podcast, cara, que top, tô adorando os contos. Cara, bacana. Como é que tu tá se sentindo fazendo aquilo? Pô, tô achando você leve, fluido. Tá bacana. Como é que é a experiência? Olha a diferença. Muita Você vai diferença. vir e vai falar, cara, eu tô amando. Pô, ali, pô, é um momento do meu... É desopilar, né? Vamos falar assim. Ali é desopilar. É muito diferente. Então, não faça interrogatório. Dê o espaço ao outro. O palco é do outro. Quanto mais o palco for do outro, mais você vai se conectar. Ei, eu sabia que a conversa aqui, meu irmão, é direta. Aqui não tem rodeio. Eu sabia que ia ser nessa pegada aí. Mas ó, você foi falando, eu fui lembrando de uma galera que tem aquela mania de ficar assim, falando e batendo no ombro. Falando. Eu acho que pra fazer network isso é terrível, né? Pelo que você falou, não toque no outro. Imagina você chegar num contexto, numa roda que as pessoas nem se conhecem, estão ali justamente pra gerar um relacionamento e tá aqui, ó. Batendo aqui. Deve ser. Galera, se você que está assistindo esse vídeo agora, está aqui assistindo o expoente, se você tem esse costume, cuidado, dá uma segurada. Definitivamente não é o ideal. A gente está aprendendo na fonte aqui que isso pode, inclusive, fechar portas para você. Não force intimidade, né? Não force intimidade. Isso pode fechar portas e oportunidades para você. Tenhamos muito cuidado com isso. Elisete, olha só, eu preciso te fazer essa pergunta. Eu tenho até medo. Eu preciso... Não ter... Quando faz esse drama... Fala. Eu vou perguntar, não tem como eu não perguntar. Elisete Barroso, qual foi o network? Você é uma pessoa de networking intencional, estratégico, já gerou muitos relacionamentos, já construiu muitas redes para você, inclusive. Qual foi o networking que mais mudou a sua vida? Qual foi a oportunidade, o negócio que surgiu a partir de um encontro, de um... Assim, você fica à vontade para responder, porque pode ser material, pode não ser material, mas qual foi o networking que transformou a sua vida que você lembra assim, de modo marcante? Cara, eu digo que eu canso de repetir, aliás, eu não me canso de repetir que eu sou uma mulher construída pelo network. Né? Eu tenho 57 anos, eu gosto de falar isso. Nascida e criada na Baixada Fluminense. A gente acha que hoje a Baixada Fluminense está fervilhando, muitos projetos, muita gente. Graças a Deus, a gente vive hoje uma era que muitas pessoas nas faculdades, a gente não tinha muitas universidades na Baixada Fluminense. Só você olhar, você ainda é um cara novo, mas 40 anos atrás, até mais de 40, né? Anos atrás, Baixada Fluminense, quando se falava em Baixada Fluminense, a gente ainda fala... Eu ainda lembro de ruas que nem asfaltadas eram, ruas que ainda tinha esgoto a céu aberto, não tinha muitas possibilidades. O que você quisesse buscar de possibilidades, você teria que ir para a capital. E eu fui conhecendo pessoas que foram me abrindo muitas portas. Para você ter uma ideia, todos os meus empregos, todas as portas profissionais que eu entrei, foi através de network. Todas foram indicações que pessoas me indicavam para... estar em algum lugar, e é importante que network ele vai ajudar a te colocar em lugares que currículos, diplomas não colocam, mas você tem que estar preparado. A oportunidade chega para quem está preparado. Então, as oportunidades que me apareceram foram pessoas que viam ali uma capacidade, um potencial, e eu fui, assim, buscando outros lugares. Então, se eu fosse falar de... encontros maravilhosos, eu fui para Paris, que era o meu maior sonho, né? Eu tinha 3 grandes sonhos: conhecer Nova York, que acredito que eu vou conhecer ano que vem, Paris e Amsterdã. Eu tinha esses 3 grandes sonhos. E através de um diretor de futebol, que eu fui árbitra durante 10 anos, um diretor de futebol, em uma conversa. E aí fica uma outra coisa muito importante. Fale as coisas. As pessoas ainda têm muito... Não vou falar. Não. Em uma conversa, falar, externar sonhos, projetos, não é problema. Pedir é uma outra história. Em uma mesa de almoço, a gente voltando de um jogo, eu coloquei
não sei porque que surgiu essa conversa e falaram de sonhos de lugares. E eu falei, eu tenho um sonho de conhecer Paris. Amsterdã, Paris ou Nova York? E aí esse meu diretor falou assim pra mim, qual dos 3 em primeiro lugar? Eu falei, Paris em primeiro lugar, Nova York em segundo, Amsterdã em terceiro. Se fosse uma ordem, pudesse mandar eu escolher. Ele falou, é mesmo. Resumindo a história, a gente saiu dali, ele me deu as passagens aéreas para ir para Paris. Né? Daqui a um ano você pode ir para Paris, é o tempo de você se organizar. E quando passou um ano, ele falou, cara, eu vou com você para te apresentar Paris, e nós ficamos lá 7 dias, né? Então, foi uma grande oportunidade que eu tive. E além dessa oportunidade, olha, a gente está aqui num estúdio. Sim. Isso aqui é fruto de um network. Por quê? Imagina você um dia, e aí eu acho que para as coisas acontecerem, para você ser indicado, você tem que se movimentar. E por isso que eu te falei que eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, que esse teu projeto vai explodir, vai chegar a grandes... vai ter uma amplitude incrível porque você se movimentou. E aí, quando a gente se movimenta, que também é gerar network puro, porque alguém tá vendo, alguém vai ver um corte, alguém vai ver tua iniciativa, alguém vai ver que se você se colocou na brecha, você se colocou a cara, eu digo assim, colocou a cara no sol, né? Porque colocou a cara no sol e disso vai gerar oportunidades. E eu, lá no meu canto, só que fazendo as coisas, um dia eu recebo uma ligação e a pessoa fala o seguinte, eu tenho te acompanhado, acho teu trabalho incrível e vai ter um super projeto que é a Rio Innovation, que é a maior feira de tecnologia da América Latina. Precisa se colocar um podcast lá, precisa se colocar um estúdio. Eu não vou poder estar, eu estou com a minha empresa em São Paulo, não vou poder voltar, quem vai montar o podcast lá é você. Você só monta, pega a equipe, monta tudo, vê os recursos e eu arco e você toca. Esse network puro. Mas o que conectou a pessoa a falar assim, toma a chave, vai lá e faz? Conectou porque ela viu, primeiro, eu me movimentando. As coisas com que eu fazia, a forma com que eu entregava, o que eu agregava, e isso conecta. Então, se eu for parar aqui para falar das oportunidades que me foram geradas, fora em escola, você gosta de livros, eu estou falando que você gosta muito de livros, eu fui gostar de livros por causa de uma professora. Imagina... eu fui estudar numa escola privada, numa época que não tinham muitas escolas privadas, não como hoje. Eu fui estudar numa escola privada através de uma bolsa de estudo. Chegando lá, uma professora virou para mim, eu gosto de falar dela, Maria de Lourdes, falou, Elisete, você tem que ler. Eu não gostava de ler. Ler livro, eu queria ler gibi, eu queria figuras. E ela foi e me deu o primeiro livro, As Aventuras de Tom Sawyer. Eu lembro como hoje. Ela falou, lê esse livro, e ela me ensinou uma técnica que eu uso até hoje. Você vai ler o livro e toda palavra que você encontrar que você não souber o significado, você vai buscar no dicionário. E foi assim que eu aprimorei o meu repertório. Isso é network puro. Porque network não é só alguém abrir uma porta de emprego para você. Network também é o quanto alguém pode gerar na sua vida de expectativa, de conhecimento, de amplitude de mente, de virada de chave. E aí, como eu agradeço a esses professores quando eu tinha lá 10, 12 anos. Isso é puro network. A gente entendeu quanto pessoas têm gerado na nossa vida conhecimento, pessoas estão mudando sua mentalidade, pessoas estão falando, vai, cara, faz, você pode. Isso também é network. Cara, sensacional, Elisete. Você foi falando e várias histórias foram vindo à memória também de pessoas que têm dificuldades com isso. E a gente observa que a gente fala muito sobre liderança no mundo corporativo. A gente entende que para que você consiga ascensão de carreira, a não ser que você viva uma exceção, que você esteja no lugar certo, na hora certa, da forma certa, para que você construa o seu crescimento de carreira, não basta entregar os resultados. Resultado não é tudo. Existem outros pilares e um desses pilares é a construção de relacionamentos. É extremamente importante a construção de relacionamentos para que você tenha exposição, a exposição necessária para que você venda aquilo que você gerou de resultado e para que você venda a sua imagem também. E aí as pessoas têm muito preconceito com isso. Porque tem a figura do famoso, eu não vou bajular ninguém, eu não vou puxar saco, eu não vou fazer esse tipo de coisa. E as pessoas confundem. Nós sabemos que é perfeitamente possível que você se relacione bem com as pessoas sem que você tenha esse tipo de relacionamento interesseiro. Não necessariamente é isso. E eu imagino que você lide com pessoas assim também, seja nos eventos que você promove, nas palestras que você dá. Então, certamente você já se deparou com alguma pessoa que até tem um pouco vontade de se relacionar melhor, mas tem esse preconceito. Eu não vou fazer isso porque eu não quero ser o que bajula o patrão, eu não quero...
O que você diz para esse tipo de pessoa que ainda tem essa barreira, esse preconceito, que não consegue enxergar que é possível se relacionar de modo intencional sem ser interesseiro? As pessoas, aliás, o pessoal vê muito network para empreendedorismo, network para carreiras. Como é que você vai ser promovido se a pessoa que dá o aval, ela não sabe o que você pode entregar? Então, tem pessoas que trabalham 17 anos, 10 anos, 15 anos num setor e não conhece, vamos supor, no quinto andar não conhece ninguém do quarto, do terceiro, do segundo. Né? Então, como é que você está se relacionando com as pessoas para que elas saibam o que você pode gerar mais? Porque ela possa falar assim, faltou, o Ivan também é bom nisso aí, hein? O Ivan, sabe? O Ivan é bom? O Ivan, o cara é bom nisso aí. Então, quanto mais eu me relaciono, e isso serve muito para carreiras. Eu saía de... Eu falei para você, eu passei por vários empregos por causa de pessoas que me indicavam. Porque falou, Lisete é boa nisso aí, hein? Mas a Lisete não trabalhava com tal coisa? E outra coisa, Ivan, as pessoas... eu não vou me relacionar porque o que vão pensar de mim? Quem sabe o que pode agregar não tem medo. Quem sabe o que pode transformar não tem medo. Porque geralmente aquelas bocas que batem são as que não podem transformar nem agregar nada. E tem medo de quem possa. Então é muito mais fácil eu te impedir, é muito mais fácil eu te paralisar. E eu tenho falado muito sobre isso. Com quem você tem andado? Quais as vozes que você tem ouvido? Aquelas que te fazem avançar ou aquelas que fazem paralisar? Aquelas que colocam mais luz sobre o teu potencial ou aquelas que têm medo de você? Porque a gente lida com muitas pessoas que têm medo. Agora, se você sabe o que pode gerar de valor naquele lugar, você vai se colocar. Se você sabe o que você pode trazer de transformação para aquele lugar, para aquele cargo, para aquele setor, para aquele empreendimento que você está, você vai se colocar sim. Porque se você não se colocar, outro vai se colocar e você vai perder a oportunidade ouvindo aqueles que não têm condições de agregar o que você tem. Né? E mais, eu gosto de falar muito sobre isso, eu adoro. Às vezes quando você está... Não tem como esconder uma cidade iluminada. As pessoas às vezes até vão tentar te parar, mas não tem como alguém... E eu tenho uma história maravilhosa sobre isso. Eu adoro história. Eu gostei muito dessa frase. Deixa eu só repetir essa frase. Não tem como esconder uma cidade iluminada. Não tem como. Cara, eu anotei. Vamos pra história. Não tem como. Eu fui árbitro de futebol, já te falei, né? E logo no primeiro ano ali, eu lembro que teve uma polêmica aí de um árbitro que tava com um esquema de resultados. Isso lá em 94. Tem muito tempo, tá? Nos anos 90 e 94. Não vou nem falar o nome do árbitro aqui, enfim, que ele foi condenado e tudo. E aí ficou uma polêmica. Então, as emissoras, a imprensa em cima. E eu lembro que o Esporte Espetacular resolveu, posso falar Esporte Espetacular porque foi gravado, passou ao vivo, resolveu fazer uma matéria com os novos árbitros. E a gente estava ali dentro daquele coisa e eles foram lá fazer a gravação. E eu lembro que foi na UERJ, que era o curso. E quando chegou lá para fazer a gravação... Eu lembro que o curso eram 58 homens e 2 mulheres, eu e mais uma amiga. E eu lembro que o coordenador falou assim, não o diretor, um dos professores, falou assim, Lisete, vamos fazer... E eles falaram assim, vamos fazer 5 entrevistas. O ideal seria ter uma mulher. E aí ele falou assim para mim, Lisete, é melhor fazer a fulana porque ela é mais bonita. Falou assim pra mim. Ele muito sensível, né? Deve ter feito psicologia na França. Que isso, e aí cara. Falou assim, direto e reto. Então você fica ali... E deixa... E aí o pessoal fez aqui a entrevista, fez ali fizeram com 4 homens, mas a menina foi até a Márcia Freitas, uma grande amiga, até hoje minha amiga. Era uma mulher muito bonita mesmo. E fizeram, acabou, fecharam tudo, eu fiquei lá fora. Fecharam tudo, guardaram os equipamentos, o pessoal foi saindo. Quando o pessoal foi saindo, a mulher, que na época era diretora do Esporte Espetacular, ela virou e falou assim, você também não é árbitro? Eu falei assim, sou. Por que você não ficou lá? Não, pediram pra eu ficar aqui fora. Aí a pessoa que tava agora falou assim, vamos fazer com ela também? Vamos fazer. Montaram todo o equipamento e fizeram ali a matéria, pegaram ali comigo, sabe como é que eles fazem? Editam, né? Então, foi sair quase um mês e pouco depois. Quando saiu, das 5 entrevistas, a única que saiu foi a minha. Foram 5 minutos no Esporte Espetacular. Eu lembro que eu chegava nos campos e falava, então, não adianta, o que é para ser teu? Por isso que eu falo, não tenha medo, faça. Se é verdadeiro no teu coração, você sabe o que você pode agregar, você sabe se o conhecimento que está
dentro do teu coração, na tua mente, o que você aprendeu de experiência, vai trazer alguma transformação para aquele lugar. Não se acovarde, não se deixe levar por vozes, não paralise porque alguém acha que se você falar, se coloque e faça. Porque quando é genuíno, quando é ético, não tem como não florescer. Quando é verdadeiro, não tem como aquilo ali não tomar uma amplitude. E as pessoas geralmente nos paralisam por medo de nós. Mas quando tem para que acontecer, é o que eu falo. Não tem como esconder uma cidade iluminada. Vai voltar para você. E é você que vai ser escolhido, é você que vai ser colocado. E isso é muito coisa de céu mesmo, eu falo. Todas as vezes que tentaram ou me invisibilizar, ou me anular, ou me colocar de lado, de alguma forma a oportunidade voltava para mim, porque já estava escrito que era para ser minha. Simples assim. Mas não é verdade, não estou falando só de mim, não. É você também. Quando é para ser, esquece. Aí as pessoas ficam com medo. Não vou fazer. O que fulano está falando? Fulano está me olhando. Fulano, deixa eu olhar. Você fazendo ou não, vão olhar. Você fazendo ou não, vão falar. Você fazendo ou não, vão... Então, faça. É muito melhor. Não é verdade? Cara, você falou uma coisa que é tão profunda. Isso que você falou é tão profundo, tão profundo. Eu não sei se todas as pessoas têm a dimensão do quão profundo isso é. Porque a gente está sempre em busca de tantas estratégias, de tantos formatos e táticas para a gente construir aquilo que a gente deseja, e às vezes a gente esquece da verdade, a gente esquece de ser verdadeiro. Às vezes nós esquecemos de o que está dentro de mim, qual é a minha essência. E você está falando sobre isso aqui, de nós sermos verdadeiros naquilo que a gente tem, naquilo que a gente entrega, da gente não criar uma máscara, da gente não criar uma armadura que serve somente para aquele momento e depois a máscara cai e eu sou uma pessoa completamente diferente. Isso que você está falando é tão profundo que está me tocando aqui, porque estratégia não é tudo se em mim há falsidade. Em algum momento isso vai aparecer. Eu costumo dizer, Elisete, que sucesso de verdade é a gente subir as escadas sem fazer dos outros os nossos degraus. E se eu estou subindo a escada com uma máscara, que não é a minha essência, eu não sou essa pessoa de verdade, muito provavelmente eu vou pisar em alguém, eu vou puxar o tapete de alguém, porque isso significa que eu estou fazendo qualquer coisa pelo sucesso, né? Então, assim, muito, muito profundo o que você falou. Eu espero muito que vocês em casa tenham entendido isso. Se você não entendeu, você volta um pouquinho, ouça de novo, porque tem ouro aqui, tem ouro nisso que foi dito. E muito interessante, não sabia. E tem essa entrevista aí, você participou lá. Eu tentei achar, porque foi em 94, né? Então, eu queria, até joguei assim no Google buscar e não acho. Eu gostaria, porque eu tinha fita, eu tinha fita de DVD, sim, né? Que tu falava. Não, fita cassete. Não, como é que era fita de videocassete? Fita cassete. Videocassete. Só que depois não achei mais daquela fita, mas eu tinha. E foi um legal, foi um furdunço. Olha só, eu quero te fazer uma pergunta objetiva. Qual é a pior coisa que uma pessoa pode fazer quando ela vai encontrar alguém importante e ela quer gerar networking com aquela pessoa importante? Qual é a pior coisa que ela pode fazer? Eu acho que tem algumas coisas, né? Pedir, eu acho que é uma. Segunda, acessar pessoas é algo muito sério, né? Pedir sem ter um pingo de intimidade, pedir quando é a primeira vez que você tá... A gente até tem vontade, tá? Vamos supor, você nunca... A não ser que haja uma introdução. Eu conto muito a história quando eu entrei para a CBF, porque um professor que gostava muito de mim, todo ano tinha lista, eu não saía naquela lista, e ele era amigo lá do professor Armando Marques, não foi colocar o nome. Ele falou o seguinte: acho que ela está pronta para fazer o teste. E o nome dela nunca é indicado. Então, aí sim, ele perguntou para mim, fala um pouco de você. Aí é uma história, houve uma introdução, houve um acesso ali, foi feito, foi preparado o ambiente. Agora, nunca conheceu, vou te pedir um currículo, vou pedir uma vaga. Nunca te vi, vou pedir para ir na tua... Nunca pedi, vou forçar uma intimidade. E a gente precisa entender quem eu estou acessando. E, principalmente, conforme vai aumentando os níveis hierárquicos, tá?
níveis hierárquicos. Eu até falei no outro dia, o ex-prefeito de Mesquita é meu amigo de infância. Eu chamo ele de senhor. Quando ele estava como prefeito, eu chamava ele de prefeito. Pô, era o rito. Vamos respeitar os ritos. Né? As pessoas, às vezes, confundem intimidade e não respeitam o rito. E isso, você não sabe como o outro está batendo no coração do outro, você não sabe como o outro está ouvindo aquilo. Quer ver uma outra coisa? Nunca conheceu alguém, eu falo muito sobre isso. Minha amiga falou assim pra mim, me contando a história, pô, Lisete, quase que eu perdi um cliente porque eu mandei um coração. Vamos supor, fechou um negócio, ela mandou o coração e a esposa dele veio responder. Eu falei, cara, não tem esse tipo de... A gente tem que saber, comunicação é algo muito sério. Né? Vou fechar um negócio, já aconteceu isso comigo. Chega a mulher e eu vejo que é família. A minha comunicação ali já é direcionada. Eu tenho que ver como é que está aquele ambiente, como é que é o perfil. Dependendo, a minha conversa não é mais com você, é com a esposa. Entendendo? Para não Porque você faz a leitura daquele contexto, daquela pessoa. Porque às vezes um negócio ali não vai ser fechado por uma comunicação errada. Você tem que entender. Eu falei de um evento que eu fiz há pouco tempo e eu falava muito com a esposa, não sei o quê. E ela, meu marido, vou ver, vou falar com meu marido, ele não quer. E eu vi que o problema era, ele estava ali meio resistente. E eu falei, qual o nome dele? E ela falou assim, fulano. Aí eu falei, vou gravar um áudio, você manda pra ele. Eu falei o áudio falando o nome dele. Seu fulano, deixa eu falar com o senhor, não sei o quê. A resposta veio ele falando comigo. Então a gente tem que fazer essa leitura. Não conheceu... Por isso que eu falo, para acessar pessoas é preciso preparo. Pessoas podem ser chaves de acesso, mas também pessoas podem ser cadeados. Podem fechar portas que você não vai mais entrar. O que as pessoas estão falando de você? Estão falando, Ivan, esse cara é top. Tem que ver um cara de uma postura, de um comportamento, de uma cara inteligente, um cara bom de fala. Outro, olha, esse cara é super inconveniente. Então, eu preciso saber quem eu estou acessando, como é que é o comportamento, como é que é o hábito da pessoa, o que a pessoa gosta, como a pessoa gosta. A pessoa gosta de falar muito, pouco, e hoje a gente fala muito sobre os perfis, né? Influente, dominante. A gente tem que entender um pouco disso aí, talvez não profundamente. No sábado lá a gente vai ter sobre isso, e até estou levando uma menina para falar sobre isso, porque até isso não é só para venda. Não deixa de ser uma venda, né? Você no teu trabalho, ali como um profissional, você está se vendendo o tempo todo. A gente tem que entender com quem eu estou lidando. Gosta de falar muito, gosta de falar cedo, gosta de já conversar por áudio, gosta de falar pouco, muito, gosta de escrita, como é que é? Gosta de toque. Eu preciso entender para que essa comunicação ela possa ser fluida e não possa ser cortada ali. Então, encontrei pela primeira vez, não conheço a pessoa, não sei os hábitos, ouve mais. Ela mesma vai te dar a direção do que ela gosta, como ela gosta de falar, se ela fala muito, pouco, se ela te dá liberdade. Já conheço, já sei os hábitos. Então, siga dentro do que você conhece, do perfil da pessoa. Isso aí é matador. Então, uma das principais orientações é ouça mais, ouvir mais. E uma das principais orientações talvez seja aqui a principal pedra de tropeço da galera, que o ser humano hoje não quer mais ouvir nada, né? Não quer ouvir ninguém. A pessoa entra numa conversa e só quer falar. Mas é muito interessante porque não basta ouvir de qualquer forma, né? Tem que ter uma escutativa. Você tem que estar presente não só de corpo, né, Lisete? Você tem que estar ali de entendimento, de cabeça, de pensamento. Você tem que prestar atenção de modo genuíno no que o outro diz, até para que você entenda o que está sendo dito e para que a sua resposta tenha algum sentido com aquela conversa ali. E faz muito sentido o que você está falando. A gente vai entrar numa etapa agora da nossa conversa aqui, que eu gosto muito dessa etapa da nossa conversa. Eu falo assim, parece que o programa tem 59 mil episódios, né? A gente está no segundo episódio. Acho que bom, tá bombando. Mas eu gosto muito disso, que é o quadro que a gente chama de Expoente Zero. Que eu vou te falar uma palavra e você vai me responder também com uma palavra, explicando o que aquele tema representa para você. Em uma palavra, esse é o desafio. Desafio, hein? E aí a gente... Maravilhoso. Filipão, eu vou, hein? Posso? É o Filipão que manda, Elisete. Filipão falar que é. Então, vamos lá.
Eu vou lhe fazer umas... Vamos lá. Preparada? Cara, vamos pra mó drama. Já viu? Olha. Mas é isso. É aqui a gente... Pra mergulhar. Networking. Chave de acesso. Vendas. Solução. Pessoas. Só pode ser uma palavra, né? Chave. Ou então, vou mudar. Acesso. Tá. Comunicação. Eu já sei o que eu quero dizer, só estou procurando a palavra que se adequa e melhor. Perfeito. Hoje, necessário. Necessário. Estudo. Direcionamento. Dinheiro. Dinheiro, né? Acesso. Futebol. Tocou. Pô, cara, minha grande paixão, sabia? Só pode falar com uma palavra? Pô, futebol. Surpreendente, cara. Futebol ele tocou no coração aí. Futebol, eu amo futebol, sabia? É mesmo? Eu amo futebol. E pra encerrar, insegurança. Uma palavra? Eu vou liberar pra uma frase. Uma frase já melhora. Não, vou botar sobre autoconhecimento. Autoconhecimento. Falta de autoconhecimento. Maravilha. Maravilha, é isso. Ó, eu assisti o 01, foi mais fácil, hein? Esse expoente 0 aí, hein? Ela estudou. Foi minha mais amiga. fácil, hein? Esse aqui eu peguei, né? O futebol surgiu aqui, hein? Boa, futebol. Boa. Falando nisso, me conta então essa tua paixão pelo futebol. Sempre gostei, acho que foi muito do meu pai, né? Meu pai, flamenguista. Meu pai não... levou pro Maracanã. Não, ele gostava que eu ia ao Maracanã desde muito cedo. Flamenguista, então, família toda flamenguista. O único vascaíno que teve lá em casa... Tu é vascaíno, né? Sou muito. O único vascaíno que Sofredor, teve lá em casa... vascaíno sofredor. O único vascaíno que teve lá em casa não aguentou a pressão, morreu, infartou. Não, infartou, mas não por isso. Mas eu tô bem aqui. Não, beleza. E eu sempre gostei muito. E aí, por causa disso que eu entrei pra arbitragem. Eu nunca joguei futebol. Eu entrei pra arbitragem por causa do futebol. Eu acho futebol, assim, sensacional. Primeiro que quem vai a Maracanã ou quem vai ao estádio, é incrível que você assiste lá, que você vê uma comunicação. Desde o cara que é servente ao cara que é o dono de uma empresa. Né? Tudo se mistura ali, as emoções. Como é que pode um esporte em que os caras estão jogando... Aquilo mexe tanto com tudo. Um bando de gente só correndo atrás de uma bola. E aquilo mexe tanto, mas eu acho sensacional. É uma loucura. Eu costumo dizer, Elisete, que, na minha opinião, todo mundo deveria, pelo menos uma vez na vida, assistir um jogo importante num estádio lotado. A atmosfera, a energia, a empolgação que aquilo ali traz pra você. Já foi, Filipão, no estádio alguma vez? Só pra fazer prova, cara. Aí não tem condição. É sensacional. É muito legal. Eu fui bastante nos últimos 2 anos, eu fui mais. Minhas filhas já foram. Minha filha é de... Vascaínas também? Com Lógico, certeza. né? O quê? Marina, beijo pra você. Marina canta o hino do Vasco inteiro, legal, tadinha, legal. né? Tem gente que fala assim, tadinha, por que você tá fazendo isso com a criança? Nada, acho maravilhoso. Mas muito legal. Elisete, a gente tá chegando na reta final da nossa conversa aqui. Um papo maravilhoso. Aprendi muito com você sobre o que fazer no network, o que não fazer. Inclusive, foi uma aula para vocês também, assim como foi para mim. Olha, como se preparar. Você vai num lugar importante, tem pessoas ali que podem gerar oportunidades para você. Assiste esse episódio aqui 2, 3 vezes se necessário. A Elisete explicou aqui
o que preparar, como preparar a parte visual, comunicação, a sua fala, a sua postura, a sua entrega, o seu pensamento, mentalidade, estudo, preparação do ambiente, até de paleta de cores a gente falou aqui. Coincidentemente eu tô com esse azul aqui. Cara, falou-se sobre tudo nesse papo aqui. O que não fazer, o que jamais fazer. Olha, realmente, obrigado por trazer todo o teu conhecimento aqui, toda a tua experiência resumida, sintetizada em poucos minutos de conversa. A gente poderia tranquilamente ficar o dia inteiro, horas aqui, falando e trazendo experiências, histórias, e seria de muito valor, com certeza. Mas, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, antes disso eu quero dizer para você, se assistiu até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Aqui a gente tem Expoente Podcast semanalmente, sempre uma conversa de muito valor, em que a gente aprende muito. Não custa nada, clica aí, se inscrever, deixa o like, comenta aqui o que você achou dessa conversa até esse momento, qual foi o principal insight, que de mais valor trouxe para a sua vida, o que você vai mudar a partir de amanhã. Então comenta aqui que eu quero saber exatamente como que esse episódio bateu para você, como é que ele chegou no teu coração. Para mim aqui chegou quentíssimo, imagina que para vocês também. Elisete, eu vou te pedir, antes da última etapa, para você deixar seus contatos. Com certeza a galera quer ouvir mais sobre isso, quer ouvir mais de você, quer te conhecer, quer aprender mais sobre o tema. Onde a galera pode te achar? No Instagram, no Confabulando com Elisete, que é um projeto que Deus me deu, né? Mas a galera querendo saber mais, entra lá que eu conto. Confabulando com Elisete. Canal do YouTube também, Confabulando com Elisete. Não é isso, Felipe? E é isso. Chama que a gente resenha. Adoro uma resenha, hein? Confabulando com Elisete, Elisete com Z. Galera, segue lá. Muito interessante, muito legal. Eu sigo lá, eu tô lá e aprendo bastante com os conteúdos. Estou nos eventos da Elisete agora. Eu olhei aquilo e falei, que isso? Ih, a sarrafo subiu. Aliás, tá indo uma galera nesse, minha filha. Tá indo uma galera, Flávia, doutora Soraya, Romualdo. Falei, gente, vou ter que mudar o conteúdo todo. Tamo aí, tamo contigo. Nogueira. Tamo fechado contigo aí. Networking estratégico, né? Intenção. Estamos sempre buscando relacionamentos. E aí eu vou te pedir agora, como último ato desse episódio, para você deixar uma mensagem para a nossa galera aqui do Expoente. Aqui no Expoente a gente aprende sobre negócios, liderança, desenvolvimento pessoal, tudo aquilo que nos melhora enquanto profissionais, empresários, seres humanos. E você traz toda a tua bagagem, toda a tua experiência. E a gente tem uma mensagem que norteia os nossos projetos. Aquilo que a gente entende como poder de decisão, aquilo que nos dá a capacidade para a decisão dos nossos projetos, dos nossos negócios. Se você tivesse que deixar um recado para toda a galera sobre aquilo que você defende como projeto principal, como network, qual seria essa mensagem? Eu tenho falado muito, né, nos lugares que eu tenho passado, sobre os ambientes. Escolha os ambientes. Escolha ambientes propositivos, ambientes positivos, ambiente que a frequência, a atmosfera do ambiente seja para avanço, seja para mudança de mentalidade, seja para mudança de perspectiva já do que você faça. Esteja em ambiente que celebre a tua estada ali, que seja bom. Você note quanto é bom você estar ali, quanto você agrega, quanto você troca. Não escolha ambientes que te paralisem, ambientes que não te impulsionem, ambientes que não te façam avançar. Ambientes modelam. Ambientes, eles podem fazer você mudar a sua perspectiva. Então, escolha os seus ambientes. Porque ambientes é um dos 3 pilares aí do network, né? Pessoas te levam a pessoas são chaves. Conhecimento é chave de acesso. O que você tem para agregar, o que você pode ali somar. E ambientes que modelam. Dependendo do ambiente que você esteja hoje, ele vai te dar uma perspectiva para onde você quer chegar amanhã. Uau! Eu não vou acrescentar uma vírgula, porque se eu colocar uma vírgula, eu atrapalho. Que mensagem. Obrigado por isso. Elisete, muito obrigado por trazer toda a tua experiência, compartilhar com a gente. Deixa aqui um grande abraço pro Filipão aí que controla aí, que domina todo esse barco. Pra mestra Aline, a Aline fera das mídias aí do Expoente Podcast, acompanhe nas redes sociais. Cara, muito legal, obrigado por isso, foi uma aula. E eu deixo um grande abraço para você também,
está acompanhando aqui o Expoente Podcast. Na semana que vem, nós estaremos aqui novamente com um papo enriquecedor. Já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, acompanhe nas redes sociais. E da mesma forma que foi uma aula para mim, eu realmente acredito que será uma aula para vocês. Expoente Podcast, onde o conhecimento te torna potência. Grande abraço. Arrasou.